Quais são, irmãos, algumas implicações que tem disso tudo? Algumas pessoas, irmãos, eles são detratores de Deus, dizendo, irmãos, que o Senhor não é justo, ou o Senhor não age com justiça ao estabelecer para os homens um conjunto de mandamentos que o homem é incapaz de cumprir aqueles mandamentos. Se ninguém é capaz, irmãos, de cumprir os mandamentos do Senhor, Deus talvez esteja exagerando ao exigir, irmãos, que o homem cumpra esses mandamentos. Irmãos, isso está muito perto de blasfemar contra o Senhor. Dizer, irmãos, que o Senhor exige do homem alguma coisa que não deveria exigir é, irmãos, uma ofensa ao caráter, à honradez, à justiça de Deus. E nós, irmãos, devemos colocar a mão à boca e devemos nos precaver de não cometer mais este pecado, dentre tantos outros que nós já temos cometido. E por que, irmãos, que Deus ele não é injusto? Porque Deus não fez o homem, irmãos, mau e perverso. Quando Deus criou o homem, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança. Gênesis capítulo 1, no versículo 26 e versículo 27 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus, quando fez o homem, irmãos, Deus não fez o homem imperfeito. Deus não fez o homem, irmãos, com um defeito de fabricação que o levou a pecar. Muito pelo contrário, quando Deus criou o homem, a própria avaliação de Deus, irmãos, é que aquilo que ele tinha feito era bom. Diz a palavra ainda em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, inclusive o homem, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Então, quando Deus fez o homem e Deus contemplou a sua obra concluída, ele disse: o homem é bom. Ou seja, não é, irmãos, por culpa de Deus, não foi porque Deus errou no projeto ou na execução do projeto, na feitura do homem, que o homem é incapaz de cumprir a sua lei. Não é, irmãos, porque Deus não soube fazer um homem capaz de obedecer os seus mandamentos. Porque quando Deus fez o homem bom. O sábio Salomão, escritor de Eclesiastes, ele disse: Deus fez o homem reto, mas o homem buscou muitas invenções. O homem buscou se complicar por si mesmo. Portanto, a responsabilidade, irmãos, do homem ser incapaz de cumprir o mandamento do Senhor não é de Deus, é do próprio homem, e nós vamos ver por quê. E por que foi? Foi porque o homem pecou de sua própria livre escolha. Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 6, relata como isso se deu, como que aconteceu. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Nota, irmãos, a estratégia de Satanás. Você que já leu a Bíblia, foi assim que Deus disse? Deus falou para a mulher: está vendo todas essas árvores, esses frutos bonitos que tem aí? Olha, é só para olhar, não é para comer. Foi isso que Deus disse? Não, o Senhor disse: olha, de tudo que tem aqui no jardim, vocês podem comer livremente de todas elas, com exceção apenas de uma. Mas Satanás, irmãos, ele é um difamador de Deus. E ele já chega tentando colocar, principalmente naqueles que estão desavisados por não conhecerem as Escrituras, palavras, irmãos, que o Senhor não disse. Continuando o texto, diz assim: respondeu-lhe a mulher, olha só: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Foi isso que Deus disse? A resposta da mulher foi uma resposta exata? Apenas parcialmente. Ela lembrava-se que Deus tinha dito: dos frutos de todas as árvores você pode comer, mas do fruto da árvore você não pode comer. Até aí ela foi perfeita.
mas ela resolveu acrescentar alguma coisa. E não é nem para tocar nela. Deus não disse que não era para tocar. O Senhor disse que não era para comer. Muitas vezes, irmãos, nossa defesa contra as tentações, contra as investidas do diabo, nós usamos a palavra do Senhor, mas colocamos alguma coisa de nós mesmos naquilo que nós dizemos para Satanás. E Satanás não é bobo. Nós não podemos, irmãos, querer ser mais espertos do que o diabo. Pelo contrário, nós temos, irmãos, que nos apegar à palavra do Senhor e dizer a Satanás aquilo que Deus diz e nada mais. Mas a mulher não agiu desta maneira. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, Deus disse que se eles comessem do fruto da árvore que Deus havia proibido, eles morreriam. O que o diabo disse? Não, vocês não vão morrer. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha que tentação do diabo. Mas perceba, irmãos, que até aqui não tem nada de constrangedor, não tem nada que esteja obrigando o homem e a mulher a comerem do fruto da árvore da vida. Eles eram livres para não comer, mesmo com toda essa tagarelice do diabo, essa conversa persuasiva, essa tentação maligna. Apesar de tudo isso, eles poderiam dizer: não, eu vou me apegar ao que diz a palavra do Senhor, ao que o Senhor diz. Até que eles estão agindo livremente. Diz ainda a palavra: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que eles pecaram livremente. Eles tinham, irmãos, as condições de não pecar contra o Senhor. Poderiam, irmãos, ter vencido essa tentação. Note, irmãos, que eles foram tentados num jardim cheio de outras árvores, que talvez, irmãos, se eles fossem comer, eles não dariam conta de comer de tudo que tinha naquela árvore. Eles não sentiriam falta, irmãos, de uma novidade para experimentar. Se você tem um pé de manga na tua casa, você sabe que se der um ano bem carregado, você não dá conta de comer de um pé de manga. Imagine você estar num jardim com toda a variedade de frutos. Não há, irmãos, não é uma coisa assim: mas eles deixaram, o Senhor colocou eles numa situação onde estava muito difícil, eles estavam com fome. Compare com a situação em que Jesus foi tentado. Num jardim? Não, num deserto. Aonde havia abundância de fruto para comer? Não, depois de 40 dias, irmãos, em jejum, tendo fome. E ele foi tentado e ele não pecou contra o Senhor. Portanto, Adão e Eva pecaram livremente. E Deus, irmãos, não pode ser culpado ou responsabilizado por essa transgressão do homem e da mulher.